Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um dia estarmos aqui para poder meditarmos na palavra de Deus. Quem comunica com os irmãos aqui, para quem não me conhece, eu sou o irmão Samuel, sou do canal Pregação de Rua. Estou aqui para poder meditar hoje sobre discipulado. Discipulado, pela misericórdia de Deus, nós trazemos hoje o significado desse estudo tão preciso para esses nossos dias, pleno 2026, e todo o tempo, por mais de 2000 anos, vamos botar pelo nosso calendário, cerca de 2026 anos atrás, começou o cristianismo, a primeira igreja cristã, isto é, a primeira comunidade cristã, que foram separados para fora da cultura pecaminosa, não da cultura secular toda, porque nem toda ela é pecaminosa, mas da cultura pecaminosa, isto é, libertina, insensualidade, promiscuidades, injustiças, corrupções, toda esfera de iniquidade, de pecado, para poder negar o seu próprio eu, onde o erro começa em nós mesmos, as vontades começam nas vontades do coração enganosa. Os pecados começam na mente, descem ao coração e criam raízes e nos prendem na terra. Então olha a necessidade que o nosso viver precisa, e olha a necessidade que a Bíblia nos revela da dependência de Deus. Então eu vou pensar contigo em discipulado. Então eu vou pensar o que é o discipulado. Devemos estudar a palavra de Deus no meio dos 66 livros, um livro que tem partes dele que são fáceis, são simples, de simples entendimento, partes do livro que são de razoavelmente dá para se entender e dificilmente vai se conseguir entender. Profecias, principalmente as escatológicas, são cheias de simbolismo. Apocalipse, alegorias, profecias, metáforas. Alegorias são símbolos de coisas que não existem para poder explicar algo que vai existir, muito difícil. Metáfora, verdades abstratas, verdades que existem de maneira corriqueira no cotidiano, que não necessariamente seria algo que possa ser entendido como algo literal. Então a metáfora, ela também explica. O próprio Jesus discipulou em metáforas, em parábolas. Mas deixa eu falar, discipulado, ele vai estudar o ensino para aprendermos quem é Deus, o Deus Criador, o Deus que sabe todas as coisas, está aí presente em todos os lugares, em todos os corações, quer de homens e de anjos, conhece todos, está em todos os lugares. E o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, não tem limite, e a compreensão humana não alcança nenhum desses três atributos, desses três talentos, dessas três qualidades naturais de Deus. Quando pensamos em nós, aí no discipulado, conhecemos que somos imperfeitos. A Bíblia nos mostra a nossa condição de condenados, que precisamos ser salvos, sermos libertos dos nossos pecados, entregarmos as nossas fraquezas em Deus. Então a Bíblia vai nos ensinar essa dependência, esse caminho, essa trajetória de dependência, para viver por fé. Vamos aprender sobre a fé salvífica, vamos aprender como se portar como novos convertidos, vamos aprender o que é ser cristão, fazer parte da comunidade cristã, se submeter à autoridade de igreja, sim, porque é princípio. Ah, mas tem muitos lugares que geram escândalo, que são empresas, que são fontes de comércio, fontes de fazer dinheiro. Olha para Jesus. Se você não se adapta a um lugar, sempre terá um lugar sério. Por quê? Porque Jesus veio buscar uma igreja séria. Aí tem aquele grupo de desigrejado que é outra pedra de tropeço. O grupo de desigrejado diz que o cristão, ele é a própria igreja habitando sozinha, sem precisar ir a templos e se juntar com o povo de Deus. Lembra da figura da ovelha desgarrada? Jesus, ele pega e traz para o meio
das outras ovelhas. Só que hoje em dia o adversário ele acumula mentiras, ele põe coisas na cabeça das pessoas. Por quê? Falta de discipulado, falta de seriedade e compromisso com o cristianismo. Então o discipulado sério ele tem que ensinar o que é arrependimento, o que é ser um adorador espiritual, adorando a Deus em espírito e em verdade. O discipulado tem que ensinar que Deus está acima de todas as coisas e é totalmente santo, que não depositou a ira dele santa sobre nós pecadores, mas depositou o amor entregando o Filho dele e nos ensinando o caminho da salvação por todo o mérito de Jesus e nunca por boas obras nossas. Dependendo de se permanecer cristão, vencendo as setas do adversário, os golpes do adversário, os maus pensamentos que o adversário lança nas mentes, vencendo tudo isso por meio do Espírito Santo, que nos dá testemunho de Jesus, que nos fala que somos filhos de Deus, que nos ensina que temos comunhão com Deus, que somos um povo escolhido, separado das trevas para a luz, para brilharmos com Cristo e reinarmos para sempre com Cristo. O discipulado que nos ensina a promessa da vida eterna, o discipulado que nos ensina que a nossa esperança, o nosso valor, a nossa estima, o nosso amor é pensar no céu, se encontrar com Jesus nas nuvens. O discipulado que nos ensina que nós somos forasteiros e peregrinos em terra distante. Ou seja, um cristianismo que não hipervaloriza a cultura na sua parte ética e moral. Queridos, pense sobre isso. Então, o discipulado, tudo que você for pesquisar na internet, eu quero encurtar esse vídeo, mas eu quero te dizer, discipulado vai estudar sobre Deus, sobre o homem, sobre Jesus, sobre o pecado, sobre salvação, vai estudar sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, em alguns casos vai estudar sobre anjos e Apocalipse, que aí isso arremete à volta de Jesus. Pense nesses 5 pontos do discipulado: arrependimento. Coloque a sua vida em entender qual é o arrependimento genuíno, arrependimento bíblico, mudança de pensamento. Só é sinal de arrependimento e não de remorso quando eu me arrependo e tenho a minha vida mudada. Como quando eu deixo a velha prática do meu caminho antigo, do velho homem corrompido, quando eu deixo ela de lado. Aí eu passo a buscar a Cristo, aí eu passo a viver com Cristo, aí eu passo a negar o meu eu passo a resistir à maldade do meu coração. Mas num dia de extrema fraqueza, a Bíblia diz: 7 vezes cairá o justo, mas não ficarás prostrado. Sabe por quê? Não temos paz com o pecado. A vida pecaminosa já não brilha mais nos nossos olhos. O sistema de ilusão de pecado não nos compra mais, não nos sustenta mais. Não somos mais inclinados para o pecado. Somos mais inclinados e dominados pelo amor de Deus, pela graça de Cristo. Isso que nos traz o controle, isso que vai aos poucos restaurando as nossas vidas. Não estamos mais sonolentos como antes andávamos, colocados em cegueiras, buscando nas distrações os valores só desta vida, as metas só humanas no aspecto moral, e entendíamos que todas essas práticas humanas desagradavam a Deus porque eram pecados. Então, discipulado, família, povo de Deus, instituição de Deus na terra, o organismo vivo de Cristo como igreja, discipulado, valorizar a Cristo, valorizar a adoração a Deus, reconhecê-lo como Deus, reconhecer que Cristo tem o poder de perdoar todos os nossos pecados, de nos purificar de todos os nossos pecados. Deus, agora nós temos acesso livre a Ele. Morremos para o mundo. Essa palavra é muito forte para o discipulado. Morrermos para o mundo não deve ser mal entendida. Morrermos para o mundo não é deixar de sermos pecadores. Morrermos para o mundo é se colocar em luta constante contra o mundo. Como que isso é possível, irmão Samuel? Deixa eu te explicar. Morrer para o mundo
é não ter mais o desejo de defender a própria vida pecaminosa, e sim satisfazer a vontade de Deus. Então hoje o meu desejo é viver para Deus e não para a vida pecaminosa. Então pense nisso, vai estudar sobre o discipulado. Deus abençoe a sua vida. Quer crescer como um cristão, quer se colocar na vontade de Deus, quer fazer a vontade de Cristo, quer agradar o Espírito Santo, quer ser igreja de Cristo, se colocando como povo de Deus que aguarda a vinda do Senhor Jesus, olhando para a Bíblia Sagrada, valorizando o livro